programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. E o nosso assunto é o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo. Estamos com o Claudinei Mané, que é o presidente do Sindicato dos Servidores do DR. Tudo bem, Claudinei? Como é que você está? Tudo bem. Aqui tudo bem. Muito frio, não chegou o frio. É verdade. E estamos também com o Thales Faria, que é advogado especialista na área trabalhista e previdenciária. Pois bem, tudo bom, Tudo Thales? bem, Como é que você Edmundo? está? Boa tarde, estou bem. Muito obrigado pelo convite. Opa, a gente que agradece. Os funcionários do DR estão com problemas para receber os seus benefícios junto ao INSS. Claudinei, explica para a gente o que está acontecendo. Olha, tudo é uma coisa assim que dá uma coisa leva a outra. O que acontece? Com a mudança de governo, você muda seus apadrinhados políticos. Os deputados indicam novos servidores. E aí o funcionamento do órgão, porque todo mundo sabe, servidor público, ele trabalha de acordo com a lei. Ele não pode sair fora da lei. Ele é diferente de um trabalhador privado. E quando vem essas pessoas, né, indicadas por políticos, elas não têm experiência nenhuma, nem prática. E aí a questão do CNIS, né, desde 2022, de 2023, que não vem sendo atualizado. E isso vem prejudicando demais os nossos servidores, porque eles não têm os seus benefícios, né, atualizados, a sua carreira também fica totalmente prejudicada. E quando eles tentam acessar a aposentadoria, o valor fica bem abaixo dos cálculos que eles fazem com os advogados, e aí fica aquele rolo na justiça. Então, nosso pessoal está sendo prejudicado muito com essa questão do trabalho, né, trabalho mal feito e sem nenhuma segurança. E aí o sindicato entrou, entendeu? Entrou nessa briga, confusão. Fizemos uma denúncia no Ministério do Trabalho, fizemos uma denúncia na Receita também, né? E esperamos lá, estiveram uma reunião, a gente ficou sabendo que eles tiveram uma reunião com esse representante dos órgãos de fiscalização do trabalho, e parece que está caminhando a atualização, mas é muito devagar porque o pessoal não tem conhecimento, não sabe como é que é feito, porque nisso é bem complicado, você tem que ter uma boa, sabe, sim, bastante curso para poder se aperfeiçoar no trabalho lá e fazer o trabalho correto, né? Para não prejudicar a vida dos trabalhadores. Claudinei, houve um problema, pelo que eu entendi, nesse sistema, no abastecimento do sistema aí do Cadastro Nacional de Informações Sociais, né, do caso dos funcionários do DR. É isso que aconteceu? Me só fala Sim, um pouquinho sim, sobre essa situação. sim, foi isso que aconteceu. Aí o que acontece? Como você tem pessoas que não têm uma prática, uma experiência nesse assunto, fica um pouco pior, né? Fica bem pior para o trabalhador, porque são as informações que regem a vida dele. E aí deixa de existir. Já agora estão lá, levando o pessoal do interior, de todos os lugares, para poder atualizar o sistema. Eu vou perguntar para o Thales, que é o nosso advogado aqui, especialista nessa área previdenciária. Thales, explica para a gente o que causa esse tipo de problema, né? E qual a dificuldade aí para o funcionário, né? Que precisa muitas vezes ter um benefício com uma certa urgência. Sim, o que acontece é o seguinte, a nossa relação com o INSS é igual à situação do nosso seguro do carro. Se a gente está em dia pagando o seguro do carro, se acontecer alguma eventualidade, algum sinistro, né, a seguradora vai dar uma cobertura para esse problema. A nossa relação com o INSS é de segurado. O INSS nos dá um seguro social. Em contrapartida, eu verto em favor do INSS, eu contribuo mensalmente, descontado do meu salário, as contribuições previdenciárias. Nesse caso, o que está acontecendo de forma específica é que esses recolhimentos não foram feitos pelo e-social. E dentro do cadastro de cada servidor
dentro do INSS, que é o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que cada segurado do INSS possui, não está constando essas contribuições. Então, teoricamente, esses serventuários do DR estão como se não estivessem em dia com as contribuições. Estão fora de um seguro social que o INSS poderia conceder para eles. Apenas a título de exemplo, um servidor que está aí há 1 ano da aposentadoria, 6 meses da aposentadoria, se ele vai fazer o cálculo para apuração do valor da sua aposentadoria, esses 2 anos que ele trabalhou, mas não houve o recolhimento, isso pode prejudicar o valor da aposentadoria desse servidor. Também pode acontecer o seguinte, um servidor, ele é vítima de um infortúnio com a saúde dele, ele está incapacitado de trabalhar por um problema de saúde ou por um acidente de trabalho que ele venha a sofrer, né? Se ele for requerer um benefício de auxílio-doença ou um benefício de incapacidade temporária, o INSS não vai conceder para ele porque ele não está em dia com as contribuições. Ou até mesmo uma outra situação, né? Que um serventuário lá do DR venha a falecer. A família não vai receber a pensão por morte. Os seus herdeiros não vão receber, né, a pensão por morte. Então, por quê? Porque eles não estão em dia com a contribuição. Esse serventuário ele não está assegurado diante do INSS. Então, a pessoa com essa ausência de contribuição, os servidores do DR, eles entram numa linha de risco social, porque eles saem de uma condição de segurados e ficam no estado de não segurados. Então, é necessário que o DR atue junto ao INSS para regularizar essa situação, para realmente que os seus funcionários sejam integralizados dentro dessa linha de seguridade social. É um problema gravíssimo, né? Claudinei, o sindicato tem informação sobre eventuais prejuízos aí de funcionários, como o Thales explicou, ou que tiveram um acidente, ou mesmo no caso de uma aposentadoria. Como é que está essa situação? O que você pode contar para a gente sobre os funcionários nesse problema? Ainda estamos com poucos casos que tivemos problema. Um em Itapetininga e outro lá em Taubaté. Mas casos assim de aposentadoria que eles não conseguiram se aposentar. Entendeu? Mas para nós assim está sendo mais tranquilo, porque como o órgão passa por uma reestruturação, o nosso pessoal não está nas margens da rodovia, entendeu? Então eles estão mais dentro do pátio, porque o órgão passa por uma reestruturação e vem por uma extinção. Então estão todos dentro do pátio. A sorte nossa é essa, porque se houver qualquer acidente, o prejuízo é bem maior. E então a gente denunciou, agora o DR diz que está atualizando, buscando atualizar o mais rápido possível, e estamos esperando aí ver o que vai acontecer, e qualquer coisa é justiça, né? Não tem para onde fugir. Perfeito. Então, Thales, como o Claudinei falou, no fim vai parar na justiça, né? Eu gostaria que você falasse especificamente o seguinte, num caso desses, grave, né? Porque a pessoa tem esse direito e ela contribuiu, né? Ela tem a obrigação dela, foi feita, mas não do DR no caso. Cabe algum processo contra a entidade para ressarcir essa perda, né, do direito? Teoricamente, sim. Pode ser feita uma ação coletiva através do sindicato. O sindicato pode entrar com uma ação coletiva em nome de todos os servidores, pedindo para que seja providenciada essa regularização, o recolhimento, sob pena de fixar uma multa diária num valor elevado. Também é possível uma comunicação para o Ministério Público do Trabalho, para que o Ministério Público do Trabalho entre com uma ação civil pública contra o DR, solicitando que essa situação seja regularizada. E talvez até, teoricamente, em tese, apurar se houve um crime de sonegação de recolhimento tributário, né? Que é quando o empregador desconta do trabalhador a contribuição previdenciária, mas não recolhe, né? Talvez isso teria que ser apurado se realmente isso aconteceu. Isso é uma tese, uma possibilidade que terá que ser apurada pelas autoridades competentes aí, né? Perfeito.
Recentemente, Só uma pergunta para o DR, o doutor. Não é uma apropriação indébita do dinheiro do trabalhador? Porque eles pagaram durante esses 2 anos e no caso, quem não vai houve responder repasse. são os administradores do DR. Isso. Admin... Apropriação indébita Previdenciária. previdenciária. Isso. Perfeito. Providenciário, ótimo. Mas eu queria saber, Claudinei, o seguinte: o DR está passando aí por um processo de reestruturação, né? Agora o novo governo criou um departamento de infraestrutura, que seria um departamento maior que abraçou também o DR, né? E isso está acontecendo por causa dessas mudanças, Claudinei? Olha, a questão que eu sempre falo, quando muda de governo, muda-se também centenas de trabalhadores, porque é permitido você comissionar vários cargos. São aqueles cargos de confiança que eles chamam, né? Mas, é que eu falo, eles colocam nesses cargos de confiança psicólogos, como diz, não estou aqui, né, tirando, é uma profissão muito bonita até, educação física, educador físico, então, no lugar de quem sempre esteve trabalhando com questão de INSS, com fazenda, com verba pública. E aí é sempre aquela coisa do apadrinhado. E o órgão, quando veio, e eles trouxeram várias pessoas de fora, porque eles não querem mais manter os servidores do DR nos cargos, porque vai ser extinto o DR e ser criada essa nova estrutura, né, que vai diz chamar de infra, e essa estrutura é bem maior, entendeu? E eles querem tocar essa estrutura com os 170 funcionários, quer dizer, uma estrutura mínima. Não sei se eles terão essas condições de tocar tudo, 22 mil quilômetros de estrada, entendeu? Porque mesmo concedidos, mesmo essas estradas concedidas, ela é de responsabilidade do Estado, está no Código de Trânsito e está na Constituição, entendeu? Além disso, não tem mais 200 mil, por incrível que pareça, 200 mil quilômetros de estradas que ainda nem asfaltadas estão, e elas são estradas estaduais. Então são coisas que a gente não, o pessoal não, como veio de fora, são administradores que vieram lá do Nordeste, lá de Manaus, daquela região do Norte, sabe? E são coronéis, sim, mais ligados à questão do Exército. Então, eles não conhecem a história do órgão e do Departamento de Estrada do Estado de São Paulo, entendeu? Nós temos 24 mil quilômetros de estradas asfaltadas, mas tem 225 mil quilômetros de estradas sem asfalto. Fora as vicinais, que são passadas para a prefeitura, mas muito das manutenções era feita pelo órgão. Não sei se vocês vão conseguir tocar com 170 servidores, entendeu? Mas eu torço para isso. Que é as vidas dos usuários na mão de pessoas, né? Nas rodovias concedidas, tranquilo, mas nas que estão sob ainda a administração do DR, essa é eu fico assim meio pensativo como é que vai acontecer. Muito bem, de qualquer forma, né, esse tipo de problema que está atingindo o funcionário do DR, né, o funcionário não tem nada a ver com isso, né, Thales? Eu Não tem queria nada a ver com perguntar isso. pro Thales o seguinte: no caso, então, de uma pessoa, vamos citar um exemplo, que poderia ter se aposentado nesse período. Por conta desse desajuste, dessa falha administrativa, ela vai poder aposentar daqui a 6, 7 meses. É um prejuízo para a pessoa, não é? Sim, é verdade. Isso pode causar uma série de problemas na vida pessoal dela. Como é que fica essa questão do direito, a questão da justiça perante Certo. essa situação? Bem, como é um direito social, o direito previdenciário, ele está atrelado a dois princípios constitucionais, que é o princípio da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. A partir do momento que o empregador viola esses princípios com a sua conduta, ele causa um dano para o trabalhador. E abre a possibilidade do trabalhador pedir uma indenização, tanto por danos morais quanto por danos materiais, né? Porque ele está tendo frustrada a sua expectativa de aposentadoria, que é um direito social, né? Porque a lei estabelece um limite de idade para que a pessoa possa se aposentar, justamente porque o seu organismo, a sua questão aí de saúde, medicina do trabalho, o seu organismo tem um limite. Eu posso trabalhar
até esse limite com qualidade. A partir desse momento, o trabalho se torna desgastante e penoso para o trabalhador. Então, você ultrapassar o limite que você deveria estar aposentado, né? Principalmente se a pessoa já possui alguns problemas de saúde, não incapacitantes, mas que torna o trabalho mais desgastante, mais penoso para ele, vai abrir margem, uma possibilidade até de uma ação judicial para ressarcimento disso, tanto na esfera de dano moral quanto de dano material. Thales, me responda também o seguinte: por ser uma causa contra um órgão do Estado, isso não acaba sendo mais difícil, mais demorado para essa pessoa que foi lesada do seu direito? Teoricamente, o processo contra as fazendas públicas, eles têm prazos especiais para se manifestar nos processos. Porém, por ser um processo que deve tramitar pela Justiça do Trabalho, que é um processo mais singelo, mais simples e um processo mais efetivo, mais rápido, a possibilidade de êxito é grande, mas não vai ser uma demora tão grande para fins aí, como eu diria, se fosse um processo perante a justiça comum, que o processo poderia demorar um pouco mais. Na Justiça do Trabalho seria mais rápido, porque o volume de processos é menor, é uma justiça especializada e eles estão mais estruturados para isso. O que talvez pode demorar um pouquinho mais lá no final desse processo, na fase de execução, quando você vai executar o Estado para pagar aquilo que ele deve para você, dependendo do valor que for fixado, aí vai ter que esperar um pouquinho o pagamento do precatório, né? E o precatório demora um pouquinho mais. Mas existe a chance, o êxito de se garantir esse direito, né? Muito bem. Eu quero aproveitar o Claudinei para perguntar o seguinte: Claudinei, aqui em Itapetininga, você sabe, nós temos uma superintendência do DR há muitos e muitos anos, né? É um órgão tradicional aqui da nossa região, né? Órgão importante, emprega muita gente, movimenta toda uma economia, né? Empresas que estão trabalhando junto a esse órgão. E até o momento a gente tem muito poucas informações sobre essa possível extinção da nossa unidade aqui de Itapetininga, que seria transferida para Campinas, se não me engano, para a Regional de Campinas, né? Conta para a gente como é que está essa situação. Realmente vai ser extinta a superintendência do DR de Itapetininga? Fala um pouquinho para nós as informações que você tem aí pelo sindicato. Olha, Edmundo, o que acontece é que eles realmente, o primeiro projeto que eles criaram foi a extinção de 8 das 14 superintendências, né? Aí o que acontecia é que Itapetininga, Assis e Presidente Prudente seriam extintas. Quer dizer, falando só da situação de Prudente, para você cuidar de uma estrada, você teria que rodar 600 quilômetros, porque de Prudente a Rosana são 560 quilômetros. Como é que você consegue cuidar de uma estrada com essa distância? É difícil, entendeu? Mas quando eles levaram esse projeto para a avaliação de alguns deputados, claro, eles não aceitaram de jeito nenhum que a regional, a superintendência de Itapetininga, Assis e Prudente fosse extinta. Então, por enquanto, se mantém as 14, né? Mas com projeto de eliminação, sim, de 8 regionais ou 8 superintendências. Esse é o que eles querem, que é o estado mínimo do mínimo, entendeu? Porque eles só pensam, na realidade, eles só pensam na questão das rodovias concedidas. As outras rodovias estaduais, eles não estão muito preocupados, não. Entendeu? É o que eu falo, governo de passagem, gente, não é um governo que, que é do estado de São Paulo, entendeu? Que conhece o estado de São Paulo, então é um governo que veio, entendeu? Não posso falar nada da administração dele nessa questão, mas tem nenhum conhecimento do que como o estado de São Paulo é, as dificuldades que o estado de São Paulo tem, entendeu? A parte política de São Paulo também é muito forte, e o que eu falei, tocar o estado com esse tanto de quilômetro de rodovia, com 170 servidores, e desses 170, entendeu? 100 são cargos de livre nomeação, é cargo político, é indicação de deputado,
de indicação de vereadores. Então, não são técnicos, são pessoas indicadas politicamente para manter ali a base política do governo. Muito bem. E eu vou perguntar para o Thales o seguinte, Thales, numa eventual transferência de um órgão público como esse, vamos supor que aconteça, né, uma extinção da unidade do DR de Itapetininga, onde vai passar a ser em Campinas esse centro de trabalho. E aí, vamos dizer que um funcionário aqui do DR de Itapetininga vai ser transferido, né, para essa unidade. Como é que fica essa situação? A pessoa já mora aqui há muitos anos, já constituiu a sua vida por aqui, ela pode estar para aposentar daqui a alguns anos, e aí ela vai ter que transferir de cidade, vai ter que mudar toda a vida dela. Isso também não é um problema da justiça trabalhista? Sim, isso aí prejudica a realidade da vida do trabalhador, pessoal, familiar, né? Porém, tem um dispositivo da CLT que diz que nesses casos de transferência do trabalhador, o empregador tem que pagar um valor a mais chamado adicional de transferência, para que o trabalhador possa se adaptar a essa nova realidade. Muito bem. Claudinei. O governo, viu, Edmundo? O governo está preparando um programa de demissão incentivada. Quer dizer, eles querem incentivar que o servidor peça essa demissão, né? Então, eles vão fazer uma indenização sobre os 35 anos de trabalho deles, ou 30 anos. Um programa faz parte dessa reestruturação, nova hierarquia que foi criada, essa transferência. Sim. Isso. Muito bem. O governo já está sendo feito esse projeto para isso. Só que, como eu digo, eles não conversam com o sindicato, eles não falam com o sindicato, entendeu? Eles já dizem mesmo que não conversa, sindicato, eles não aceitam fazer reunião, não aceitam conversar. Então, o que eu falo, são mais ações que virão no futuro, porque eles vão atropelando, fazendo coisas assim, absurdas. Que nem nós temos servidores que a carga horária deles é 6 horas. E agora fizeram com que eles façam 8 horas, quer dizer, absurdo você estourar um contrato que se foi criado há 15, 20 anos atrás. Muito bem, muito bem. Thales, o que você pode dizer aí dessas mudanças aí? A gente vai ter que aguardar para saber, né? Mas de qualquer forma, muda muito na vida da pessoa, né? A pessoa prestou um concurso, tem toda a sua vida ali, precisa ter assegurado seus direitos, né? Exatamente, porque quando a pessoa presta um concurso público, no edital do concurso está todos os direitos e a rotina de trabalho, ao qual ele se comprometeu. Foi um contrato do Estado com ele, que era o candidato ao cargo. Ele prestou o concurso, ele tomou posse do cargo, foi lotado no seu cargo, e agora a administração pública tem que zelar pelo cumprimento desse edital. A administração pública não pode fazer alterações no contrato de trabalho de uma forma que prejudique o trabalhador. Porque, teoricamente, o trabalhador é o lado hipossuficiente da relação jurídica, né? E a administração pública, ela tem um compromisso constitucional de observar os princípios constitucionais do trabalho e previdenciários que estão na Constituição. Então, ela não pode fazer alterações no contrato de trabalho do servidor que venham impactar de forma negativa, né, o seu trabalho, os seus direitos que estão consagrados na legislação. Pelo contrário, a administração pública tem que ser aquela primeiro que tem que dar o exemplo da observância dessas normas e do cumprimento dessas normas, né? Mas a grande dificuldade que a gente enfrenta hoje, né, é a influência política, né, como já foi bem ressaltado aqui. Então, a questão política muitas vezes atrapalha a observância clara e objetiva da lei, que é o que deveria estar acontecendo. Muito bem, infelizmente, né? Claudinei, nosso horário está acabando aqui. Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais sobre tudo isso que a gente falou, tanto do problema aí do recolhimento dos benefícios do INSS dos funcionários do DR,
como também dessa questão, né, da mudança, para esse novo órgão que pode extinguir aqui o nosso DR de Itapetininga. Olha, eu quero agradecer, que algumas informações aí do doutor foi importante para mim, entendeu? Vou já providenciar algumas ações lá contra o órgão. Vou procurar o Ministério Público do Trabalho também, que eu não tinha pensado nisso, entendeu? Porque eu estou passando por alguns problemas de saúde. Mas a questão da reestruturação, ela vem porque há uma tendência no país, né, do Estado mínimo, entendeu? Eles não estão preocupados com o que vai acontecer com o usuário. Eles aceitam que seja tudo privatizado. Não tem mais como buscar alguma coisa que o Estado possa fornecer para o usuário sem, né, só a troca dos impostos, que pagamos muito imposto. Mas eles querem também que você ainda pague mais a privatização. Eu tenho umas questões que estão sendo feitas, que nós pagamos o IPVA, mas pagamos pedágio cada 40 quilômetros. Então, é uma dificuldade muito grande entender tudo isso aí. E o órgão, na realidade, que eu falo, o governador, ele acredita, apesar de ter sido do diretor do DENIT, né, presidente do DENIT, que era o DR nacional, ele acredita que ele pode transformar o DR num DINFRA, que além de cuidar das rodovias, vai cuidar da questão da água também, né, que ele abraça o DAE, o hidroviário, que é os portos, né, que nós temos aí no estado de São Paulo, e o aeroviário, que é o DAESP, que é o Departamento Aeroviário do estado de São Paulo. Então, eu espero que ele consiga, com esses 170 pessoas, tocar, porque na realidade são 60 só servidores, os outros 100 serão cargos políticos. Então, vamos buscar aí, ver o que vai acontecer, porque até eles já sentiram que não é da forma que eles imaginavam, tá? E quero agradecer você, Edmundo, agradecer ao advogado, entendeu? E continuar na luta, sempre lutando, tentando melhor para o trabalhador. Esse é meu objetivo, mais nada. O resto é com o governo, ele foi eleito para isso. Vamos chamar você mais vezes, viu, Claudinei? Porque essa história aqui, o DR, como eu falei, é um órgão muito importante da cidade de Itapetininga, né? Importante. Histórico, a gente tem um vínculo Uhum, muito grande com essa uhum. unidade do DR aqui, e então estamos aguardando, né, o que vai acontecer para a gente poder divulgar e como você falou aí, vamos ver como é que vão ficar esses serviços aí. Eu quero também saber do Thales as considerações finais sobre tudo que a gente falou. Então, eu queria agradecer, né, pela oportunidade, agradecer ao Claudinei pelas palavras, pelas colocações aí, né? Mas o mais importante de tudo isso, né, é que o direito desses trabalhadores seja reconhecido, seja observado, porque a maioria já está em fim de carreira, né? Está terminando o seu tempo aí de servidor público. Então, já que ele começou bem, seria bom que ele terminasse bem, né? Que para que ele terminasse bem, ele não precisa recorrer à justiça, a vias judiciais aí, para regularizar algo que pode ser regularizado administrativamente, né? Basta ter força de vontade, boa vontade da administração pública, do setor de recursos humanos do DR, para regularizar toda essa situação. A gente espera que isso seja resolvido sem precisar judicializar, sem judicialização. Que isso seja resolvido da melhor forma possível e o mais breve possível para que os funcionários do DR tenham seus direitos observados, respeitados, né? Para que eles também se sintam valorizados na sua função e no seu papel de servidores públicos. Perfeito, perfeito, muito bem. E nós também esperamos que a nossa superintendência continue aqui em Itapetininga, né, gerando toda uma cadeia econômica, gerando emprego, né, porque realmente vai ser uma perda muito grande para a nossa cidade e até para a região, né? Seria uma perda política, né? O DR não estar mais em Itapetininga, ser extinta essa unidade e ir para Campinas, né? Vamos aguardar e vamos continuar em contato aí com o Claudinei, que eu agradeço muito a presença, com o Thales também, e para a gente apurar aí o que vai acontecer
nos próximos capítulos dessa novela, né, Thales? Isso. E agradecemos também a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.